Pode ser meu irmão, pode ser minha irmã. Sou eu, Bispo Eliane, trazendo para você Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Maia, 21ª, segunda, terceira. 23ª parte. Vou botar meu óculos, que eu vou ler aqui para você, tá? Tô aqui com o meu, um estudo na mão. Tá passando agora para você a 23ª aula de Joyce Maia, Eu e Minha Boca Grande. O versículo-chave é Provérbios, capítulo 8, versículo de 6 a 9, diz assim: Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, ou seja, honestas, e de acordo com Deus. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e abre o seu coração, e justas para os que acham o conhecimento, ou seja, e vivem por ele. Tá? Esse é o versículo 6 ao 9 de Provérbios 8. O tema de hoje é uma língua que cura. Vamos lá? Uma língua que cura. Essa passagem não deveria ser somente nossa confissão e testemunho, mas também a nossa reputação. O que falamos sobre nós e o que os outros dizem de nós. Infelizmente, aprendemos na vida a falar com rodeios. Quando nos comunicamos, quase sempre os outros não têm a menor ideia do que falamos. Devem nos comprometer com a comunicação, nos comprometer com a comunicação simples, direta, honesta e verdadeira. Como Tiago nos disse, bênçãos e maldição não devem estar juntas na nossa boca. Ao contrário, temos que ser como a mulher de Provérbios 31. Em nossa boca deve estar a instrução da bondade. Dá uma acertada aqui no ângulo. Pronto. Na nossa boca. Pronto. Continuando. Perdão. Como filho de Deus, cheios do Espírito Santo, devemos manifestar os frutos do Espírito, principalmente a bondade, a benignidade, a mansidão, a humildade. Esta deve ser a nossa disposição. Vou ler para você agora qual é a sua disposição. Vamos trazer essa pergunta e lermos Provérbios capítulo 28, versículo 15. Provérbios capítulo 28, versículo 15, que vai dizer assim: Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina. Eu vou repetir: como leão que ruge, e o urso que ataca, assim é o perverso que domina. Vou continuar. Deixa eu só mandar um link aqui. Glória a Deus. Eu e meus ocrinhos aqui para vocês. Glória a Deus. Vamos lá. Webster define a palavra disposição com o humor normal de alguém, ou temperamento, tendência ou inclinação habitual.
ou a maneira comum de respostas emocionais. Que tipo de disposição você tem? Você é normalmente feliz e de natureza boa ou é rabugento e mal-humorado? Você é doce e bom ou azedo e mau? Você é calmo ou fica furioso facilmente? Se fica, por quanto tempo mantém essa fúria? Por quanto tempo você se mantém furioso? Você é positivo e entusiasmado ou negativo e deprimido? Você é despreocupado e fácil de agradar ou é áspero e exigente? Como mencionei anteriormente, Joyce Meyer vai dizer, parecia que eu estava rodeada de pessoas com disposições negativas. É difícil agradar a pessoa que tem esse tipo de disposição negativa, né? Se já esteve com pessoas assim por perto, tenho certeza de que você sabe o que quero dizer. Parece que sempre querem alguma coisa a mais do que elas já têm. E é como sentar-se para comer frango frito e ficar decepcionado porque o frango está frito ao invés de estar assado. Esse é um exemplo muito simples, eu sei, mas tenho certeza de que você entendeu. Uma pessoa com esse tipo de disposição é quase sempre chamada de rabugenta, mal-humorada ou urso. Qual é a sua disposição? Você é um urso rabugento ou é um ursinho de pelúcia? A disposição orgulhosa. Vamos lá, a disposição orgulhosa. Provérbios, capítulo 16, versículo 5, vai dizer: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Escuta isso, é Bíblia. Provérbios 16, 5. Abominável é ao Senhor toda arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pessoas com disposições orgulhosas são difíceis de lidar, porque são arrogantes demais. Não se pode lhe dizer nada porque elas já sabem tudo. Tem tanta opinião que estão sempre na defensiva. O que faz com que não aceita a correção facilmente, porque teria de admitir que estão erradas. E elas nunca querem aceitar que errou. Isso é algo quase impossível para esse tipo de pessoa. Joyce Meyer vai dizer: em meu ministério, o Senhor me usa para trazer correção por meio da sua palavra. A carne, deixa eu ver quem está chegando aqui. Miriam, paz do Senhor, pastora Luana, paz do Senhor, estamos com Joyce Meyer, eu e a minha boca grande. 23ª parte. A carne, geralmente, não se importa com isso, mas correção é o que nos faz crescer no Senhor. Embora eu tente corrigir em amor, às vezes as pessoas não gostam porque, sendo orgulhosas demais, resistem à verdade. Mas Jesus diz que é a verdade que nos libertará. Lá em João,
capítulo 8 e versículo 32. Lembre-se, pessoas livres são pessoas felizes. Além de estar sempre na defensiva, pessoas orgulhosas quase sempre estão ocupadas tentando convencer os outros de que precisam mudar ou do que precisam fazer. Olha só, é interessante dar uma parada aqui, porque uma pessoa orgulhosa, ela não quer mudar. Ela não aceita correção. Ela acha que a última palavra é dela, ela é a dona da verdade, e tá dito e ponto final. Todo mundo ao seu derredor tá errado, ela é a única certa. Essa é a pessoa orgulhosa. Só que ela quer mudar o mundo e ela quer que as pessoas ao redor dela pensem iguais a ela. Acha o erro de todo mundo, quer que as pessoas sejam corrigidas, mas não querem se corrigir. Normalmente, uma pessoa que quer corrigir todo mundo, quem precisa ser corrigido é ela. Foi incrível aprender que não é meu trabalho convencer ninguém. Olha isso. Esse é o trabalho dele, do Espírito Santo. Em João 16:8, Jesus disse que o Espírito Santo, quem convence a pessoa da verdade. Isso significa que não temos que tentar brincar de Deus na vida das pessoas. Mencionei como costumava fazer isso com meus filhos, diz Joyce Meyer. Não sabia fazer como meu marido, ela diz, que se baseava na palavra de Deus, para dizer-lhes o que devia fazer e continuar com as minhas tarefas, permitindo que o Espírito Santo convencesse-o da verdade. Quando precisava ser corrigida, pensava que era meu trabalho tentar convencê-los a concordar comigo. Aquele tipo de abordagem repetitiva e estressante deixava as crianças ainda mais frustradas. Porque normalmente a pessoa tem mania de achar que, convencê-la do erro é fazer, você tem que concordar comigo. Se você não concordar comigo, você não está convencido do erro. Não é assim. Quem convence do erro é o Espírito Santo. Nosso dever é ensinar, mostrar, provar dentro da palavra. Agora, se a pessoa quer, não quer, vai, não vai, não é, ela com Deus. Aí é deixar na mão do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que trabalha. A função de incomodar do erro não é minha, não é sua, não é de ninguém, é do Espírito Santo, meu irmão. Amém ou não amém? Elas mal conseguiam me aguentar. A pessoa que quer convencer as outras do erro assim, na faca, como é que se fala? A faca no peito, na ponta da faca, elas se tornam pessoas insuportáveis, né? De se aguentar. Sou grata a Deus, diz Joyce Meyer, sou grata a Deus por curar e restaurar nossos relacionamentos, mãe e filhos, ela, o marido e os filhos. Pessoas orgulhosas sentem necessidade de convencer os outros de que elas estão certas e eles estão errados. O versículo de Provérbio que ensina que esse tipo de relacionamento dominante e superior não agrada a Deus. Ele deseja que seus filhos andem em bondade, humildade e não em arrogância e orgulho. Pessoas orgulhosas quase sempre são muito rígidas, o que explica por que são disciplinadoras, tão severas. Elas têm sua própria maneira de fazer as coisas, e se alguém não faz do seu jeito, reage de forma impetuosa, às vezes até violenta. Isso é assim que tem que ser feito. Senão, vem a ameaça, né?
Joyce Meyer vai dizer: eu agi assim com os meus filhos. E é por isso que meu marido, que havia sido um militar, disse que eu daria um bom sargento. Eu faço uma ideia, né? O marido da Joyce Meyer deve ter cortado um dobrado com ela nessa época. Disse que eu teria dado um bom sargento. No entanto, a minha atitude com a minha família não estava produzindo o resultado que eu esperava. Na verdade, estava fazendo o efeito contrário. Finalmente, pessoas orgulhosas quase sempre são complicadas. Embora a Bíblia nos chame a uma vida de simplicidade, elas sentem necessidade de transformar tudo em algo importante a fazer, uma montanha de cada montículo. Em parte é porque tem de descobrir tudo, tem de saber as entradas e saídas de cada situação e saber a razão de tudo o que está acontecendo na vida. Todas essas coisas ajudam a explicar por que uma pessoa orgulhosa não são muito felizes e pessoas infelizes não conseguem fazer outras pessoas felizes também. Pai do Senhor, André, Pai do Senhor, Tita Sueli Azevedo, glória a Deus. Tem mais gente aí. Depois eu dou uma olhada. E a pergunta é: que tipo de disposição Deus quer que tenhamos para ser uma bênção para nós mesmos e para os outros? Deus nos deu um modelo que possamos seguir. Espera aí que eu pulei aqui, deu um pane aqui. Tá, me achei. Uma disposição tranquilizadora. Vamos lá, uma disposição tranquilizadora. Mateus, capítulo 12, versículo de 18 a 21. Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Como crente, pensei que estava caindo aqui a tampa do computador. Como crente, como filhos amados de Deus, criados à sua imagem, Ele quer que tenhamos a mesma disposição tranquilizadora do seu Filho Jesus. Muitos de nós cremos que se Jesus andasse num ambiente de contenda, levaria apenas alguns minutos para que trouxesse paz àquela situação. Jesus era de natureza tranquilizadora e pacificadora. Jesus era cingido de mansidão. E é assim que ele gostaria e deseja que nós sejamos também. Não queira provar nada para ninguém. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Ele já sabia quem ele era. Por isso não sentia necessidade de se defender. Às vezes eu paro para pensar sobre isso. Quando a pessoa começa a querer se defender muito, é porque ela não sabe quem ela é. Porque quem sabe quem ela é não se preocupa em se defender, né? Embora outros ficassem preocupados com ele, sua resposta era sempre pacífica e amorosa. Esse é o tipo de disposição tranquilizadora que Deus quer para mim e para você. Esse é o tipo de língua que Ele quer que tenhamos.
Uma que traga encorajamento, edificação e exortação por onde quer que andarmos. Somos assim ou somos rabugento e cabeça dura? Somos humildes, simples e agradáveis? Ou somos orgulhosos, complicados e rígidos? Aí Joyce Meyer vai dizer assim: meu marido é uma das poucas pessoas que conheço que verdadeiramente tem a disposição tranquilizadora. Ele é tão tranquilo que me impressiona. Ele pode estar pronto para um cochilo, mas se eu lhe pedir que vá à mercearia, ele dirá: claro que irei, agora mesmo. Se fosse eu, diz Joyce Meyer, posso assegurar-lhe que a minha reação seria completamente diferente. Por isso que eu gosto de Joyce Meyer. Ela é clara, né, naquilo que ela, né, foi, se tratou e é. Geralmente, pessoas com esse tipo de disposição são encorajadas a são encorajadoras e exortadoras. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ou o que os outros estão dizendo ou fazendo, parece que ela sempre tem uma palavra de encorajamento, bondade para compartilhar com todos. Essa é a maneira que Deus pretende que sejamos. É para isso que Ele nos deu língua, não para cortar pessoas em pedaços, julgar, criticar, fofocar, condenar aqueles que discordam de nós, não. Uau! Como mensageiro de Deus, porta-voz, embaixadores da paz, não devemos ser áspero e duro, orgulhoso e arrogante, rígido e inflexível. Ao contrário, devemos ser tranquilizadores, pacificadores, mansos, simples, humildes, flexível e adaptável. Para ser da maneira que Deus quer que sejamos, seus representantes na terra, devemos nos despojar da nossa velha natureza e nos revestir da nova natureza, que é a natureza do seu Filho amado Jesus Cristo. Pegou? Como diz a minha filha? Vamos agora. Nova natureza. Efésios, capítulo 4, versículo de 22 a 24, diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, deixei de lado, descarteis do velho eu, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tenhais em mente nova atitude espiritual e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Na versão King James, a declaração da abertura do versículo 22 diz: despojai-vos concernente à antiga conversão do velho homem. Embora a palavra grega nessa passagem não seja mais traduzida como conversação, nas versões mais modernas, porque o significado dessa palavra em inglês mudou no tempo do King James, em que era comportamento, ainda creio que haja uma ligação vital entre conversação e comportamento, que é um reflexo e expressão da nossa natureza. O Senhor me revelou que nossa natureza é vista por intermédio da nossa conversação. Significa que tipo de pessoa que somos é revelado pela nossa fala. Segura. As pessoas vão entender que tipo de gente você é através da tua fala, através da tua conversação. É revelado às pessoas o teu caráter, o tipo de pessoa que você é.
nossa natureza sai pela nossa boca. Se tivermos uma disposição tranquilizadora, nossa palavra trará uma tranquilidade às águas turbulentas, assim como era com Jesus. A Bíblia não diz que a resposta branda desvia o furor? Né? Provérbios 15:1. Isso é verdade. Se tivermos a disposição de deixar nosso orgulho e permitir que o Espírito Santo trabalhe por nosso intermédio como ele quiser em cada situação. Se estivermos dispostos a nos humilhar diante do Senhor em mansidão e obediência, como Jesus fez, então a mesma natureza que motivou suas palavras e ações transformará a nossa natureza e trará tranquilidade à nossa vida e à vida de todos aqueles com quem entrarmos em contato. Jesus chamou isso de tomar seu fardo sobre nós. A natureza de Jesus. Vamos lá. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está dizendo aqui, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vai dizer Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Para ter a natureza de Jesus e manifestá-la, precisamos saber qual é a natureza dele. Cada um de nós tem uma natureza diferente. Não há dois exatamente igual. Nossa natureza também muda à medida que passamos por experiências e ciclos da vida. Tem gente que tem mania de julgar as pessoas pela mesma natureza que conheceu ela eternamente. Não, elas mudam. Joyce Meyer mudou e está trazendo aqui para mim, para você, um estudo, uma oportunidade de mudarmos a nossa natureza também, de acordo com a palavra de Deus. Conforme nós vamos mergulhando na palavra de Deus e mergulhando em Cristo, nós vamos mudando a nossa natureza, né? Aí aquelas pessoas que ficaram lá no passado continuam te julgando pela pessoa do passado que você é, mas você já está lá na frente dela há muito tempo, vivenciando a natureza de Cristo, e ela ainda está lá atrás te julgando pelo teu passado, assim como faz Satanás, né? Julga as pessoas pelo passado delas. Cada um de nós tem uma natureza diferente, não há dois igual, e nossa natureza também muda à medida em que passamos por experiências e ciclos da vida. Com o passar dos anos, Joyce Meyer diz: tenho visto a transformação em minha natureza e a do meu marido. Sou do tipo que tem uma personalidade briguenta, diz Joyce Meyer. Pessoas com o meu tipo de disposição são difíceis de agradar, nada serve. Elas têm de transformar tudo em algo importante. Tais pessoas não são muito felizes. Os mais felizes são os que enfrentam bem as coisas, são fáceis de agradar e de se dar bem. São de tranquilidade são de dar tranquilidade às águas turbulentas. Tenho que admitir que durante os primeiros 20 anos da minha vida e do meu casamento, até que eu fosse cheia do Espírito Santo, meu marido era muito mais feliz que eu. Finalmente comecei a alcançá-lo quando tenho mais a palavra de Deus em mim, agora do que antes. No entanto, mesmo depois de ser batizada no Espírito Santo, não houve nenhuma mudança instantânea da noite para o dia em minha vida. Mudança real não acontece fácil ou rapidamente. Você já aprende que se quer mudar, deve querer. Deve querer, a pessoa não muda sem querer. Se ela quer mudar, ela deve querer. Querer tanto que se esforça para isso. Não adianta. Se a pessoa não quer mudar, ela não muda.
Ela deve querer e se esforçar para mudar, se esforçar para isso. Muitas pessoas gostariam de tomar apenas uma pílula ou pronunciar algumas palavras mágicas numa noite e acordar na manhã seguinte completamente diferente, completamente transformada. Isso não funciona dessa forma. Não existem santos da noite para o dia ou ministros instantâneos. Se você e eu queremos ser diferentes de como somos agora, então temos que suportar alguns sofrimentos. Vamos ter que cooperar com o Senhor passo a passo, enquanto Ele nos molda conforme a sua vontade, transformando-nos gradualmente na imagem do seu Filho amado Jesus. No versículo 29 dessa passagem, Jesus descreve a natureza dele. Ele diz que é manso e humilde de coração. E continua dizendo que se tornarmos seu jugo, sua natureza, e aprendemos dele, acharemos descanso. Quando começamos a tomar bondade, mansidão e humildade que marcaram a vida de Jesus, acharemos descanso na nossa alma. Já no versículo 30, Jesus descreve seu jugo, sua natureza, como suave e bom, e não duro, pesado, áspero ou aflito, mas confortável, gracioso e agradável. Lembre-se, se estiver sob pressão, essa pressão não vem de Deus. Seu jugo não é áspero, duro, pesado ou aflito, porque a sua natureza não é assim. Essa não é a forma de ser do Senhor. Essa é a forma de ser do diabo, e é dessa forma que se torna aqueles que se submetem ao diabo. Jesus tem uma disposição pacífica e tranquilizadora. É por isso que a Bíblia diz que, se quisermos e sermos guiados pelo Espírito de Deus, devemos aprender a ser guiados pela paz, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Se formos guiados pela paz, saberemos que estamos sendo guiados por Deus, porque Ele é paz dentro de nós. Muitos crentes vão a um culto e outros buscam uma voz procurando uma palavra de sabedoria e palavra de profecia em nossos cultos. Todo mundo gosta disso, mas quando se trata de permitir que o Espírito Santo transforme a sua natureza carnal e transforme na natureza de Jesus Cristo, a história é outra. É aí que o cristão maduro são separados dos bebês espiritual. É aí que é revelado quem realmente quer ter um compromisso com Deus e quem não quer. É fácil permanecer do jeito que somos. É difícil continuar sendo, é fácil, aliás, continuar sendo áspero, duro, aflito, mas isso rouba a paz e a alegria de qualquer um. Devemos aprender que, se escolhermos ser verdadeiramente felizes, teremos que ser como Jesus, tomar sua natureza sobre nós, ainda que ele tenha tomado a nossa natureza sobre si, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 16. Ásperos e duros, ou doces e calmos, o que você vai revelar se somos verdadeiros adoradores de Deus? No próximo eu vou trazer para você um óleo de unção santo perfumado. Então, até lá, que dentre outros temas, né, vou abrir com esse. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, até a 20ª, 1ª, 2ª, 3ª, 24ª, né, estudo aqui, áudio de vídeo de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Repetindo, né, para você, o próximo tema, um óleo de unção santo e perfumado. Não sei se vai dar para vocês verem aí, né? Um óleo de unção santo e perfumado. Até lá, que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Obrigada aí você que está conosco, né? Marco Edilson, pastora Luana, Bia entrou também, mas não está mais. André também entrou, mas não está mais. E Miriam, né? Deus abençoe a todos, paz de